Em silêncio, uma das maiores batalhas espirituais da humanidade continua sendo travada. Não nos campos de guerra, mas no interior da mente e da alma dos escolhidos. A luta contra o desejo sexual. Mas por que esse desejo, que parece natural, se torna um fardo tão pesado para aqueles que têm um chamado espiritual mais elevado? Porque pastores, líderes, homens e mulheres de fé, guerreiros da luz, muitas vezes são os que mais sofrem com tentações que os consomem por dentro. Seria isso apenas fraqueza humana? Ou existe algo muito maior por trás disso? Hoje vamos revelar os bastidores espirituais dessa guerra. Vamos falar sobre reis que caíram, heróis que foram derrotados e visionários como Napoleon Hill, que descobriram como transformar essa energia em força, realização e conexão com o divino. Prepare-se para entender por que essa luta é tão intensa e como vencê-la de forma definitiva. Muitos acham que o desejo sexual é apenas uma questão biológica, um instinto, algo natural do corpo. Mas se fosse só isso, por que tantas pessoas espiritualmente elevadas caem nessa armadilha? A verdade é que essa batalha não é só física, nem emocional. Ela é espiritual. E ela atinge principalmente os escolhidos, aqueles que têm um propósito maior. Segundo Napoleon Hill, em seu livro Pense e Enriqueça, existe uma força extraordinária chamada transmutação sexual. Hill revela que o desejo sexual é uma das energias mais poderosas que o ser humano possui. Quando mal direcionada, destrói. Mas quando transmutada, se torna a chave da criatividade, da liderança e da realização pessoal. Hill escreve: o desejo sexual é tão poderoso que, se controlado e redirecionado, pode elevar homens ao domínio próprio e à genialidade. E é exatamente isso que o inimigo quer evitar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um rei, um guerreiro, um poeta. Mas foi vencido por um momento de desejo. Ao ver Batseba se banhando, Davi foi consumido por uma paixão incontrolável. Isso o levou ao adultério, à mentira e à morte de um inocente. Por quê? Porque o inimigo conhece nossas fraquezas e ele usa o desejo sexual como um campo minado. Mas a história de Davi também nos ensina que há redenção. Mesmo depois da queda, ele se arrependeu profundamente. Ele orou, jejuou, chorou diante de Deus e foi restaurado. Napoleon Hill nos ensina que todos podem falhar, mas a diferença entre os fracos e os fortes está em como se levantam. A mente humana, quando dominada, pode se tornar a ponte para a reconstrução, mas quando descontrolada, vira um abismo. Sansão tinha uma força sobrenatural. Era um escolhido desde o ventre, mas sua fraqueza foi o desejo mal direcionado. Dalila não foi apenas uma mulher. Ela foi o instrumento que o inimigo usou para destruir um homem de destino. Dalila insistia, seduzia, manipulava, e Sansão, cego pela paixão, entregou seu segredo. Foi preso, teve os olhos arrancados e perdeu tudo. Napoleon Hill fala claramente: a falta de controle sobre o desejo sexual tem sido a causa da ruína de muitos homens brilhantes. Sansão nos mostra que força sem discernimento é ruína certa. Você pode ter dons, talentos, bênçãos, mas sem domínio de si mesmo, você será vulnerável. O desejo sexual toca diretamente a nossa energia criativa. Essa energia pode ser usada para criar vida, ideias, movimentos, obras-primas, empresas, revoluções. Ou pode ser desperdiçada em prazeres vazios, ciclos de culpa e remorso. Os escolhidos são constantemente atacados nessa área porque possuem mais luz, e essa luz incomoda as trevas. O inimigo não quer destruir você com uma arma visível. Ele quer te enfraquecer por dentro, quer te cansar, te distrair, fazer com que sua própria mente vire um campo de batalha. E ele sabe que, ao prender você em um ciclo de tentação, queda, culpa e desânimo,
você mesmo se afastará do seu propósito. Napoleon Hill não era religioso, mas profundamente espiritual. Ele percebeu que os maiores gênios da humanidade sabiam canalizar essa energia para algo superior. Artistas, líderes, inventores, empreendedores, todos tinham uma coisa em comum. Usavam o desejo como combustível, não como prisão. Hill chamava isso de transmutação. Transformar desejo sexual em energia mental, emocional e espiritual. Não se trata de reprimir, mas de redirecionar. Essa é a chave. Como vencer essa guerra na prática? Primeiro, reconheça o padrão. Você está preso em ciclos? Comece a identificar os gatilhos. O autoconhecimento é o primeiro passo para o autocontrole. Segundo, alimente sua mente e espírito. Pessoas espiritualmente fracas caem com mais facilidade. Fortaleça-se com oração, leitura, meditação e jejum. Crie um escudo contra as influências externas. Terceiro, cuide do ambiente. Certas pessoas, lugares e hábitos te aproximam ou te afastam da sua essência espiritual. Seja estratégico. Quarto, transmute, não reprima. Use essa energia para criar, empreender, estudar, ajudar. Canalize para a sua missão. Essa é a rota dos mestres. Quando você vence essa batalha, tudo muda. Você se torna mais forte, mais lúcido, mais disciplinado, mais magnético. Sua energia vibracional aumenta, sua intuição se aprofunda, sua mente se torna clara como a água. Napoleon Hill dizia que todo homem bem-sucedido aprendeu a dominar essa força. E todo homem derrotado foi, em algum momento, dominado por ela. Se você sente que essa luta é mais intensa para você do que para os outros, é porque você carrega algo maior. Você foi chamado para algo grandioso. E por isso, o ataque é mais sutil, mais intenso, mais persistente. Mas também por isso, a vitória é mais gloriosa. Você não nasceu para ser escravo de seus desejos. Você nasceu para dominar sua energia, sua mente e cumprir sua missão divina. E lembre-se, a vitória sobre si mesmo é a maior de todas as conquistas. Napoleon Hill. Olhe para dentro, respire, perceba o campo de batalha que existe entre seus pensamentos, emoções e impulsos. Cada vez que você escolhe resistir ao impulso imediato em nome de um propósito maior, você se fortalece. Cada vez que você vence o desejo sem sentido, você ativa um poder oculto dentro de si. E esse poder é o mesmo que moveu grandes líderes espirituais, visionários e conquistadores do mundo. Paulo, o apóstolo, disse: esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ele entendia que a disciplina sobre o corpo e os desejos era essencial para manter a conexão com o espírito. Não era repressão, era governo, autoridade, poder interior. Napoleon Hill observava isso nos grandes homens de negócios. A disciplina mental refletia em todas as áreas da vida. Eles sabiam dizer não para distrações, prazeres vazios e, principalmente, sabiam onde queriam chegar. E tinham uma obsessão disciplinada pelo seu propósito. Essa energia sexual, quando acumulada e redirecionada, é o que muitos místicos chamam de Kundalini, ou fogo sagrado. É o poder vital. Quando ela sobe do instinto e se eleva à mente e ao espírito, cria clareza, visão, coragem e magnetismo pessoal. Você já percebeu como algumas pessoas brilham? Não é beleza física, é presença, é energia acumulada e bem direcionada. É alguém que venceu por dentro, que aprendeu a não desperdiçar sua força criativa, que parou de correr atrás de prazer barato e começou a correr atrás de propósito eterno. Essa pessoa pode ser você. Muitos homens e mulheres que hoje vivem frustrados, ansiosos, viciados em pornografia, em relacionamentos tóxicos, em carências emocionais, na verdade,
estão apenas desconectados de sua essência divina. Estão desperdiçando a energia mais poderosa que têm, o desejo, com coisas que os esvaziam. Mas a boa notícia é, sempre é possível mudar. Napoleon Hill diz que a mente humana pode ser treinada como um músculo. E quanto mais treinamos o autocontrole, mais forte ele fica. A cada escolha, você molda seu destino. A cada pensamento redirecionado, você muda sua realidade. Não se trata de ser perfeito, trata-se de estar consciente, de se tornar senhor de si mesmo. A luta contra o desejo sexual não é para ser vencida com culpa, vergonha ou repressão, mas com clareza, força interior e visão. Lembre-se, o problema não é o desejo. O problema é o que você faz com ele. O desejo pode ser destruição ou criação, prisão ou liberdade. Depende de como você o usa. Deus colocou essa energia em você com um propósito. Ela é um dom, não uma maldição. Mas como todo dom, precisa ser lapidado, treinado, transformado em instrumento de luz. Quando você aprender a usá-la ao seu favor, você se tornará imparável, mais produtivo, mais presente, mais poderoso. Os grandes heróis bíblicos que caíram por causa do desejo também nos deixaram lições valiosas. Davi caiu, mas se levantou mais sábio. Sansão perdeu a visão física, mas recuperou a visão espiritual. Eles entenderam que o verdadeiro poder não está nos músculos ou na posição, mas na mente e no espírito em comunhão com Deus. Napoleon Hill também fala sobre isso. Ele diz que os maiores líderes são aqueles que desenvolveram o domínio de si mesmos. Eles não são levados pelos ventos do impulso. Eles decidem, eles direcionam, eles criam, eles constroem, eles inspiram. E você vai continuar sendo vítima dos seus impulsos? Ou vai se levantar hoje para se tornar o guerreiro espiritual que nasceu para ser? Comece com o simples, um passo de cada vez. Troque hábitos que te drenam por práticas que te elevam. Alimente sua mente com sabedoria, sua alma com fé e seu corpo com disciplina. E, acima de tudo, nunca desista de si mesmo. Você é templo do Espírito. Você é filho da luz. Você é guerreiro do Altíssimo. E o mundo precisa da sua luz. Mas para isso, você precisa vencer dentro, para depois vencer fora. A verdadeira riqueza começa na alma. O verdadeiro sucesso começa na mente. E a verdadeira vitória é sobre si mesmo. Que a energia que antes te escravizava, agora seja a força que te liberta. Que a tentação que antes te derrubava agora seja o impulso que te levanta.